Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por aguardar. Sejam bem-vindos à teleconferência da Usiminas, em que serão discutidos os resultados do terceiro trimestre de 2021. Eu sou Leonardo Caran, gerente-geral de Relações com Investidores da Usiminas. To those who want to follow us in English, a free translation of the webcast presentation is available on the Usiminas IR website. We also have an interpreter for simultaneous translation. Please choose the sound channel on the icon at the bottom of your Zoom screen. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e suas perguntas poderão ser feitas por escrito na seção de perguntas e respostas do Zoom, Q&A. É um ícone abaixo à sua tela. Os participantes que estiverem ouvindo em inglês também poderão fazer as perguntas diretamente nesta sessão. Esta teleconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pelo canal da Usiminas no YouTube. Cabe lembrar que esta teleconferência é exclusiva para investidores e analistas de mercado. E para melhor fluidez, solicitamos que se limitem a 2 perguntas por participante. Solicitamos também que eventuais perguntas por parte dos jornalistas sejam encaminhadas a relações com a mídia da Usiminas pelo telefone 31 3499 8918 ou pelo e-mail imprensa@usiminas.com. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Usiminas. Estas expectativas são altamente dependentes do desempenho do setor siderúrgico, da conjuntura econômica do país e da situação dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a alterações. Conosco hoje encontra-se a direção executiva da Usiminas, o nosso presidente, Sérgio Leite, o vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores, Alberto Ono, o vice-presidente industrial, Américo Ferreira, o vice-presidente de Planejamento Corporativo, Yoshiaki Shimada, o vice-presidente de Tecnologia e Qualidade, Kohei Kimura, o vice-presidente comercial, Miguel Homes, o diretor-presidente da Mineração Usiminas, Carlos Rezônico, o diretor executivo das Soluções Usiminas, Ascânio Merrig, o diretor superintendente da Usiminas Mecânica, Fernando Mazzoni, o diretor do jurídico, Bruno Paulino, e o diretor de controladoria, o Julio Arroio. Inicialmente, o Sérgio Leite fará algumas considerações. Em seguida, o Alberto Ono apresentará os resultados. Depois, as perguntas formuladas na sessão de Q&A serão respondidas. Agora eu passo a palavra ao Sérgio Leite. Sérgio, por favor. Bom dia a todos. Com a permissão de vocês, eu vou retirar a máscara. Nós estamos vivendo na Usiminas um momento de celebração, um momento muito especial para cada um de nós, da equipe Usiminas, né? Nós, nesta semana, estamos comemorando 59 anos de operação, abrimos as comemorações do 60º aniversário da Usiminas, 6 décadas de operação. O nosso centro de pesquisa completou nessa semana 50 anos de atividades. Completamos também no dia 24, no domingo, 30 anos de privatização da Usiminas. Então, são marcos extremamente importantes na nossa história que nós estamos comemorando junto com as comunidades onde nós operamos, com os nossos empregados e com todos os familiares. Em termos de resultado que nós estamos apresentando para vocês hoje, o resultado do terceiro trimestre ele consolida o resultado que nós já vínhamos construindo desde o primeiro semestre. Sem dúvida, 2021 caminha para se tornar o melhor ano do século XXI em termos de resultados da Usiminas. Nós estamos apresentando a vocês hoje um resultado da siderurgia em termos de EBITDA, sem a inclusão de efeitos não recorrentes. É o melhor resultado trimestral da siderurgia, que representa, sem dúvida, um marco do trabalho feito por toda a equipe. O nosso caixa consolidado já está no patamar de 7,3 bilhões de reais, que nos coloca numa posição de dívida líquida negativa. Nós estamos também avançando de forma importante na nossa agenda ESG.
O Alberto depois vai comentar com mais detalhe as nossas 7 metas que nós apresentamos ao mercado no início do ano. Nós estamos avançando de forma muito positiva em todas elas, e para nós é extremamente importante o compromisso que temos com as mudanças climáticas, o compromisso que temos com a descarbonização de carbono, com a descarbonização, com a busca da neutralidade de carbono. E vamos trabalhar intensamente nessa direção. Nós fizemos, nos últimos dias, importantes entregas dentro do nosso compromisso ESG. Na terça-feira, há 3 dias atrás, em Ipatinga, tá? Dentro do nosso compromisso social, nós fizemos a entrega à comunidade de Ipatinga, do Vale do Aço, do Centro de Memória Usiminas. Centro de memória esse, localizado num prédio ícone da cidade de Ipatinga, tombado pelo patrimônio histórico e artístico da cidade, uma construção concluída em 1959, de propriedade da empresa, que é o Grande Hotel de Ipatinga. Essa construção ficou inativa durante muitos anos e agora revitalizada é entregue à comunidade como nosso centro de memória, onde nós vamos contar a história da Usiminas, a história da industrialização mineira, da industrialização brasileira, a história da cidade de Ipatinga, do Vale do Aço, e vamos também apresentar, tá, para toda a comunidade a coleção de arte Usiminas. Coleção essa que foi reunida durante as 6 décadas de operação da empresa. Essa é uma importante entrega no campo social na nossa agenda ESG. E a Usiminas, em termos do compromisso social, da atuação que nós temos, que envolve, além da própria Usiminas, a Fundação São Francisco Xavier, que é o braço social da empresa, que atua no campo da saúde e também no campo da educação, nós somos, sem dúvida, uma referência a nível de Brasil e uma referência a nível internacional. Nós tivemos a oportunidade de participar de forma ativa da construção da cidade de Ipatinga, hoje uma das 156 cidades brasileiras com mais de 200 mil habitantes. Nós fizemos também, em setembro, o lançamento do Hospital Libertas, em Belo Horizonte, que será o 6º hospital da Fundação São Francisco Xavier e que vai, sem dúvida, dar uma contribuição para a comunidade de Belo Horizonte, para toda a comunidade da região metropolitana de Belo Horizonte, que envolve mais de 3 milhões de pessoas, mais um importante equipamento no campo da saúde. Dentro do nosso compromisso ESG, no que se refere a meio ambiente, nós estaremos agora em novembro, no dia 19, inaugurando o Dry Stacking na mineração Usiminas, o processo de filtragem e empilhamento a seco de rejeitos, que vai nos colocar numa situação de estado da arte a nível mundial, com a paralisação da utilização da última barragem da mineração Usiminas ainda este ano. É um importante momento para a mineração Usiminas, né? E um importante avanço nos nossos compromissos socioambientais e de governança. Gente, nós estamos muito satisfeitos e agradecemos aqui a presença, né, de cada um de vocês nessa live de resultados da Usiminas, como fazemos a cada trimestre, né? E, nesse momento, eu passo a palavra ao Alberto para fazer a apresentação mais detalhada dos nossos resultados do 3º trimestre de 2021. Muito obrigado, um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado, Sérgio. Para benefício do áudio, eu vou tirar a máscara. Estamos aqui mantendo toda a questão de distanciamento, tá? E, bom, passando aqui para a apresentação, então, passando para o segundo slide, por favor. Aqui os principais números aqui da companhia. Primeiro, vendas de aço, né, da siderurgia. Temos aqui uma queda, né? Então, como a gente já vinha comentando aí, e até ficando um pouquinho abaixo do guidance, né, mas no limite inferior aí do guidance, uma queda de 10% em termos de volume, tá? Mais concentrada no mercado interno, porque no mercado externo aí a gente tem aí teve um aumento no trimestre de mais de 60%. Então, aqui é um pouco mais concentrado no mercado interno. Em termos de minério de ferro, por outro lado, né, aí também em linha com guidance, né, já superando aí
os 2.400.000 toneladas de venda, né, um aumento de 18% versus o trimestre anterior, tá? Tanto aí nas vendas internas, no mercado interno, quanto na exportação. O EBITDA, aqui, né, uma queda, né, expressiva, mas lembrando que no segundo trimestre nós tivemos aí efeitos não recorrentes, né, principalmente a questão créditos, né, fiscais de PIS/COFINS aí, que foram reconhecidos nesse trimestre em função da súmula do STF, né, e que nesse trimestre agora já tem bem menos efeitos não recorrentes, né. E o outro ponto, né, e eu vou mostrar um pouco mais para frente, é principalmente o efeito da queda, né, expressiva de preços observados, né, no minério de ferro, preços internacionais, né. Então, isso também afetou bastante os números da nossa mineração, apesar do aumento do volume, tá? Por último, o lucro líquido, também aqui uma redução, né, de 60%. De novo, lembrando que no segundo trimestre tivemos aqui, né, o efeito expressivo, né, do efeito não recorrente dos créditos fiscais, né, de mais de 2,4 bilhões de reais, tá? E também aqui uma variação, um efeito de variação cambial, que no trimestre anterior foi positivo, né, beneficiou o resultado em 480 milhões de reais, e no caso agora, no terceiro trimestre, né, tivemos um efeito cambial aqui negativo de mais de 300 milhões, e também aqui também um efeito não recorrente, mas negativo, né, de uma provisão judicial de um caso tributário. Okay? Passando para o próximo slide. Aqui, então, mostrando, né, a questão do efeito não recorrente, né, no EBITDA. Quando a gente retira esse efeito não recorrente, né, a queda, né, passa a ser em torno aí de 16% entre o segundo trimestre e o terceiro trimestre, né? A questão da provisão judicial, no efeito EBITDA, ela é de 81 milhões, enquanto que no efeito resultado ela é maior por questões de correção monetária. Okay? Passando para o próximo slide. Aqui, o resultado da siderurgia, né? No caso da siderurgia, né, a gente gostaria de salientar, foi o melhor EBITDA, né, para um trimestre histórico, tá? Então, superamos 2,1 bilhões de reais se a gente retira o efeito não recorrente, né, da questão da provisão judicial, ok? Então, superamos aí, então, o EBITDA do segundo trimestre, né, de 2,02, né, considerando exclusão dos efeitos não recorrentes. Então, um EBITDA forte, uma margem de 26%, tá? E um número aí bastante positivo, ainda mais se lembrarmos que tivemos essa essa redução de volume no trimestre, né? Então, aqui o resultado do EBITDA é fruto também de melhores preços médios praticados no terceiro trimestre. Okay? Uma melhora, né, em relação ao segundo trimestre, em termos de preços, de 14%. Okay? Próximo slide. Aqui, né, como já comentei inicialmente, o efeito, né, de preços, o Platts, né, os preços internacionais de minério de ferro na mineração foi bastante expressivo. Então, aqui dá para observar, né, uma queda de mais de 50% no resultado, embora, né, a gente consiga aí mostrar, né, um ano ainda bastante positivo, tá, vis-à-vis os anos anteriores, né? Então, estamos aí agora de volta ao nível do terceiro trimestre de 2020, que também, né, se olharmos em níveis históricos, foi um bom trimestre, né? Então, apesar da queda de preço, ainda um EBITDA daqui bastante razoável na mineração, mas não tão exuberante quanto observamos aí a partir do quarto trimestre de 2020. Passando para o próximo slide. Aqui, no caso, as soluções Usiminas, né? Soluções Usiminas, né, ainda mostrando, né, um EBITDA retirado dos efeitos não recorrentes bastante forte, né? Aí uma variação em relação ao segundo trimestre de cerca de 10%, um pouco mais de 10%, né, negativo, mas aqui tem um efeito também, as soluções Usiminas também teve aí uma redução de volume, né, comparado ao segundo trimestre, por volta desse número, em torno de 12%. Então, aqui,
mais efeito aí da questão de volumes do que propriamente assim uma redução de margem quando a gente coloca aí uma margem sem efeitos não recorrentes. Então, mais um número ainda bastante forte, um nível, né, bastante impressionante se você comparar com os trimestres aí do ano passado. Para o próximo. Bom, falando de outros indicadores financeiros, pode seguir. Aqui, primeiro, capital de giro, né? Nós ainda, né, classificamos, né, a questão, né, dos créditos aí, de PIS/COFINS, né, que foram reconhecidos como recuperáveis a curto prazo, né? Então, por isso, eles estão fazendo parte do capital de giro, né, lembrando que eles devem ser convertidos, mas isso, né, a partir do segundo trimestre, né, trouxe um número bastante para cima. Quando a gente exclui esses efeitos, observamos aí um aumento de capital de giro, né, do segundo trimestre para o terceiro, em torno de 1,2 bilhões de reais, algo por volta de 20%, né, de crescimento. E aqui tem uma parcela menor, por volta de 20%, que é em função de volumes, aí principalmente de aço, eu vou mostrar um pouco no próximo slide, mas também, e principalmente, né, o grande aqui dessa variação são preços, quer dizer, custos e preços, né? Questão de preços, aí no caso, quando você receber, né, no material vendido durante o trimestre, como eu comentei, né, os preços médios foram 14% acima, né, em relação ao segundo trimestre, né, em termos de produtos vendidos, tá? E também, no caso, matérias-primas e produtos intermediários, né? Ainda está passando pelo nosso estoque, né? Os custos a maior aí dos preços de minério de ferro, maiores que observamos principalmente durante o segundo trimestre, por exemplo, né? E também placas e tudo mais. Então, 80% disso é feito preço, né? Cerca de, e 20% é questão de estoque per si, tá? Lembrando que, passando para o próximo slide, eu vou explicar aqui no próximo, tivemos aqui, então, um aumento de cerca de 19% em termos de estoques de aço, né? E esse aumento aqui foi devido a um evento aqui pontual no trimestre, que foi uma parada programada aqui no principal laminador de Ipatinga, né? O laminador de tiras a quente, onde ele ficou parado 15 dias para manutenção. Uma manutenção programada, já estava prevista, e isso causa um pouco aí, né, um desbalanceamento em termos tanto de consumo de placas, né, porque o equipamento ficou parado, então teve aí um acúmulo de placas, né, anterior ao laminador, e também tivemos que fazer alguns estoques, né, preventivos para as linhas downstream. Então, isso tudo gera um estoque a maior nesse trimestre, que vai ser regularizado aí agora no próximo trimestre, tá? Mas pontualmente aqui, então, tivemos um aumento aqui nos estoques de aço, mas que vai ser regularizado aqui daqui para frente, ok? E isso, né, justifica um pouco essa questão dos volumes que a gente estava explicando. O próximo. Aqui é a questão do nosso endividamento e caixa, né? Como o Sérgio já explicou, né, inicialmente, nós tivemos aqui, então, um caixa de 7,3 bilhões de reais, tá? Eu acho que é o maior caixa que nós temos aí, histórico também, né? Recorde. E ele supera a nossa dívida, né, em 1,2 bilhões de reais. Então, nós somos net cash aí em 1,2, né, uma alavancagem né, líquida negativa de 0,1 aí, como podem observar, embora nós tivéssemos aí uma variação cambial, né, de quase 9% no trimestre, né, que afetou a nossa dívida em dólar, né? Então, apesar dessa variação cambial, né, que aumentou a nossa dívida, o aumento do nosso caixa foi maior, né? E aí, então, tivemos aí uma melhora aí na nossa posição, né, líquida de caixa aí, né, de cerca de 1 bilhão de reais. Passando para o próximo. Aqui é a questão do nosso CAPEX, né? Ele ficou até um pouco abaixo, né? Cerca de 10% abaixo do trimestre anterior, tá? Mas aqui nós ainda mantemos o nosso guidance, né, para o ano de 1,5 bilhões de reais, tá? Para o ano, né? Tem uma expectativa agora no quarto TRI de uma aceleração, né? E devemos aí chegar
no nosso guidance, ok? Passando para o próximo. Aqui, então, é o nosso último slide da apresentação e mostra aqui as nossas metas, né, da ESG, né? Então, como vocês podem observar, né, tem praticamente, né, a grande maioria aí está indo conforme planejado. 2 pontos aí que estão de alguma forma de atenção, né, a questão da taxa de frequência de acidentes, né? Isso ainda a gente está, né, um pouco acima do que a gente esperava, mas ainda fazendo um esforço para tentar completar aí, no ano na meta, tá? E no caso da barragem, né, como na questão, na verdade, na barragem, da questão do dry stack, né, do empilhamento a seco, de rejeitos, né, a nossa expectativa inicial era terminar isso ainda durante o primeiro trimestre, né, o primeiro semestre, segundo trimestre, né? Mas, como o Sérgio já colocou, né, isso, apesar um pouco do atraso, nós vamos entregar ainda durante o ano agora, né, no mês de novembro, esse projeto. Então, a gente, a partir, né, na verdade, da entrada de operação desse empilhamento a seco, nós vamos deixar de utilizar a última barragem nossa, que é downstream, né, desenho downstream, em operação hoje. Então, a partir da entrada de funcionamento, deixamos de ter barragens em operação na nossa mineração, tá? Então, o amarelo aqui está um pouco atrasado, mas a expectativa é entregar isso ainda durante esse ano, ok? E aqui termina a minha apresentação e acho que passamos aí para o Leonardo aí para a questão das perguntas. Muito obrigado. Obrigado, Alberto. Obrigado, Sérgio. Senhoras e senhores, passaremos agora, então, à sessão de perguntas e respostas. Nossa primeira pergunta vem do Carlos de Alba, do Morgan Stanley, em relação ao automotivo, Miguel. Ele pergunta como que está o setor no Brasil, como é que está a nossa visão em relação ao setor, quando que a gente espera que esses volumes do automotivo recuperem e qual a expectativa nossa para aumentos de preço para 2022. Só completando, a gente tem assim, mais gente querendo saber sobre o mesmo assunto. Temos um investidor que não se identificou, que ele pergunta sobre a demanda, né, de automotivo, vamos falar tudo de automotivo junto, tanto em volumes quanto em repasse de preço para 2022. O Rafael Barcelos, do Santander, ele queria ver também perguntando sobre detalhes de negociação de preço com o setor automotivo. E o Léo Correia, do BTG, ele queria saber se a gente tem noção de uma defasagem de preço em relação ao automotivo versus os preços na distribuição. Então, Miguel, por favor, uma pergunta mais composta, mas toda sobre o automotivo. Obrigado, Leo. Bom dia, Carlos, Rafael e Leo. Para entender um pouco o sector automotivo, acho importante a gente entender como ven o evolutivo, como evoluiu a produção de auto no Brasil ao longo dos trimestres deste 2021. Se a gente volta um pouco atrás, primeiro trimestre de 2021, a gente teve uma média de produção mensal em torno de 200.000 unidades. O segundo trimestre, essa média foi em torno de 190.000 unidades por mês, e o terceiro trimestre apresenta uma média de produção em torno de 175.000 unidades mês. Obviamente, o sector muito impactado pela falta de semicondutores, uma situação global que está afetando a indústria automotiva no mundo todo, e que, segundo especialistas do tema, a normalização no fornecimento de semicondutores poderia acontecer ao longo do 2022. Tem alguns especialistas que falam que a normalização acontecerá mais para o segundo trimestre de 2022, tem outros analistas um pouco mais conservadores que falam que essa normalização acontecerá ao longo do segundo semestre. Então, segundo o último relatório de Anfavea, a previsão do sector para o 2022, eles colocaram 2 cenários, né? Um cenário um pouco mais conservador, outro cenário um pouco mais optimista, que falam de uma produção total de autos no Brasil 2022 entre 2.120.000 unidades e 2.230.000 unidades de autos no ano 2022. Obviamente, um crescimento aquém do que era esperado no início do ano, obviamente, o sector muito impactado pela falta de semicondutores.
Un mercado está presentando, obviamente con estas restricciones de producción, está presentando un nivel de estoque de alto muy bajo. Entonces, eso genera oportunidades de una recuperación importante cuando se normalizaren o fornecimiento de los semiconductores. Obviamente estamos preparados, tanto a Usiminas cuanto as montadoras, para acompañar ese potencial crecimiento y atender a demanda o ese backlog de pedidos importantes que tem se acumulado nas montadoras ao longo dos últimos meses. Passando já para o tema precios, si ven, as negociações ainda não começaram, lembrando que em torno de 25% das montadoras têm uma atualização dos contratos a partir de janeiro e outros 75% se actualizará. O contrato será atualizado a partir de abril. Essas negociações de janeiro ainda não começaram, estão por começar, mas a gente mantém relações e reuniões comerciais ao longo de cada semana. Nessas reuniões, a gente fala um pouco dos distintos cenários que a gente está vivendo, tanto mercado global quanto local de aço, tanto mercado global como local automotivo, e, obviamente, se apresenta um pouco em função da situação do cenário atual, internacional, da situação dos contratos atuais no Brasil. A gente está apresentando um gap entre o preço actual e o preço dos contratos superior a 50%. Obviamente, todas essas variáveis serão tidas em conta no momento da renovação dos contratos, seja a partir de janeiro, seja a partir de abril. Obrigado, Miguel. A nossa próxima pergunta vem do Rafael Barcelos, do Santander, em relação a estoques, Miguel, para você também. Na visão de vocês, como estão os níveis de estoque na cadeia? Vocês têm percebido uma desaceleração da carteira de pedidos? Por favor, Miguel. Rafael, os estoques efectivamente estão totalmente normalizados nas cadeias de sectores consumidores de aço. E o que a gente está prevendo agora é uma sazonalidade típica do quarto trimestre do ano, como acontece ao longo dos diferentes anos, né? Obviamente, o ano passado foi um ano atípico, onde o quarto trimestre apresentou incluso um aumento de consumo, justamente por uma recomposição forte dos estoques das diferentes cadeias, né? Então, a gente está observando os sectores ainda com um nível de atividade muito forte, o sector de maquinaria e equipamento, o sector de implementos rodoviários, o sector relacionado ao agronegócio, sector da construção incluso, sectores que têm apresentado um pouco de enfraquecimento na atividade, sectores como linha branca ou móveis de aço, obviamente impactados pela inflação e a capacidade de consumo. Mas, em termos gerais, observamos um nível de atividade muito forte e, obviamente, uma sazonalidade no quarto trimestre no mercado interno, típica desta época do ano. Obrigado, Miguel. Nós temos uma pergunta ainda do Rafael Barcelos sobre exportações. Vocês poderiam comentar a participação esperada das exportações nas vendas do quarto trimestre de 2021? E, atualmente, como está o nível da margem das exportações? Ok. Nós comunicamos um guidance entre 1,1 e 1,2 milhões de toneladas de vendas totais de Usiminas para o quarto trimestre. A gente não divulga uma abertura maior, mas, logicamente, ante uma sazonalidade típica no mercado interno, se apresentam, é muito lógico pensar em uma maior participação das exportações nesse guidance de venda, né? A gente está capitalizando oportunidades importantes no mercado externo. A gente está vivendo um cenário internacional muito positivo em termos de demanda. Quando a gente olha um pouco o cenário internacional, a fortes restrições na produção da China, assim como restrições às exportações chinesas, abrem oportunidades para o resto dos países. Nessas oportunidades do mercado, o Brasil e a Usiminas têm uma posição estratégica muito importante e muito favorável. Então, nós estamos avançando, sim, em negócios importantes com margens saudáveis, né, no mercado externo, tanto em mercados naturais ou históricos, onde a gente participava, como Europa e Argentina, mas também capitalizando oportunidades de mercado como Estados Unidos, Canadá, incluso a América Latina, o Pacífico,
da América Latina, donde nos últimos años a China tiene una participación muy importante en las importaciones de estos países como Chile, Perú, Ecuador, o Pacífico colombiano, a Bolívia. Entonces, a gente está capitalizando negocios interesantes en este nuevo mercado que se abre ante la posibilidad de las restricciones de producción y de las exportaciones chinesas. Obrigado, Miguel. Tem um complemento em relação a isso da Isabela, mas eu acho que você já respondeu. O nosso guidance de 1.1 a 1.2 e como é que a gente enxerga essa maior exportação e demanda no mercado doméstico, né? Eu acho que estava junto. Então, agora para o Alberto, nós temos uma pergunta em relação a custos, tá? A Isabela do Bradesco e o Alexandre Torrano. Eles pedem para comentar no outlook de custo por tonelada para o próximo trimestre e o impacto da alta do carvão sobre os custos no terceiro trimestre e para os próximos trimestres. Por favor, Alberto. Bom, Isabela e Alexandre, a questão é dos custos, né? Embora a gente não dê guidance, tá? O que a gente pode falar, tá? Em termos, né, do custo, da evolução de custos para o quarto trimestre, né, a gente entende que tende, né, a uma estabilização, tá? Vocês acho que puderam observar, né, em termos de custo de produção, né, no terceiro TRI versus o segundo, a variação aí foi em torno de 5%, né? Então vinha num ritmo maior, né, em torno de 10, mais que 10 nos trimestres anteriores, aí acompanhando a subida, né, de minério de ferro, câmbio e tudo mais. Do segundo para o terceiro agora, em termos de custo de produção, né, já tivemos aí uma variação bem menor, em torno de 5, né, e eu diria que, assim, a gente entende que para o próximo trimestre é uma tendência de estabilidade. Agora, mas como foi colocado aqui, né, na pergunta, né, tem essa questão agora, né, que embora o minério de ferro, né, a gente está observando, né, uma queda, né, que deve refletir, né, mais forte agora a partir do quarto trimestre nos nossos custos. Por outro lado, teve uma alta expressiva do carvão metalúrgico e coque, né, e isso lá na China e que mais que reflete aqui nos preços internacionais e no final aqui também para nós. Nós temos, né, no geral, né, em termos entre produtos em estoque na usina, no porto e em trânsito, em navios, né, algo em torno de 3 a 4 meses, né, de estoques. Então, os preços que a gente observou aumentando bastante agora no terceiro trimestre, eles devem impactar efetivamente, né, os custos de produção, eu diria, mais para o primeiro trimestre do ano que vem. Né, porque a gente, nesse período aqui agora, do terceiro para o quarto trimestre, nós estaremos principalmente girando os estoques que já foram comprados, precificados, né, a preços defasados, vamos falar assim. Tá? Então, eu diria que o efeito maior, né, passa a ser a partir do primeiro trimestre do ano que vem. Tá? Não impede que vai ter alguma coisa já durante o quarto, tá? Mas, no geral, a gente aí tem em torno de 3 a 4 meses de estoque, né? Girando aí entre usina, portos e navios em trânsito. Tá? Então, esse é o que a gente pode comentar. Tá? Mas, então, tem um viés de melhora no minério de ferro, mas essa parte do carvão e coque metalúrgicos, eles vão pressionar. Então, é difícil de falar, no cômputo geral, como é que vai ser o resultado aí a partir do primeiro trimestre de 22. Tá? O que eu posso falar agora do quarto, a tendência é de uma estabilização em termos de custo de produção. Obrigado, Alberto. Agora temos mais uma pergunta para o Miguel. Ela vem do Caio, do BTG, e do Carlos de Alba, do Morgan Stanley. Então, o Caio diz que, Miguel, pode comentar, por favor, o carrego de preços para o quarto trimestre, com a paridade em 0, antecipam algum aumento de preço nos próximos meses para indústria e distribuição? E o Carlos completa também sobre o que está acontecendo sobre os preços e se temos pressão, a pergunta até no sentido contrário, se temos alguma pressão para conceder alguns descontos aos clientes. Por favor, Miguel.
Tá mudo, Miguel. Desculpa, aqui abri. Em relação ao carrego de preços para o quarto trimestre, a gente sempre fala um pouco sobre o preço médio de setembro, né? Que como compara versus o preço médio do trimestre. Neste caso, o preço médio de setembro fechou a nível similar ao preço de trimestre. Então, nesse sentido, a gente não carregaria aumento de preços para o quarto trimestre associado ao fechamento do terceiro trimestre. Em relação à paridade, hoje a gente entende uma paridade que pode ir entre 0% e 5% em função do produto, né? E da origem sobre a qual a gente faz o cálculo da paridade. Lógicamente, e entendendo que nosso objetivo de paridade, sempre falamos que é entre 10% e 15%, hoje estamos abaixo dessa paridade objetiva, então, logicamente, essa diferença entre a paridade atual e a paridade objetiva não deveria se manter por muito tempo, né? Deveria existir uma correção até atingir a paridade objetiva nossa para o mercado interno. Em relação a que aconteceu, que está acontecendo nos preços locais, eu acho importante entender como evoluiu o terceiro trimestre. Nós, no terceiro trimestre, classificando o mercado entre setores, distribuição, indústria e automotivo. Automotivo, logicamente, com contratos já definidos, mantém um preço estável ao longo do trimestre, até cada contrato ser atualizado. No caso da indústria, houve ajustes de preço a cada atualização de contrato em função dos avanços dos preços desde o segundo trimestre até o fechamento do terceiro trimestre. No caso da distribuição, houve uma estabilidade ao longo do terceiro trimestre e, efetivamente, houve um desconto, uma redução de preços realizado pela Usiminas ao setor da distribuição em torno de 7% hacia o final do setembro, né? Esse desconto de preço, obviamente, acompanhou as condições de mercado, mas com a paridade, como falei anteriormente, hoje, entre 0% e 5%, abaixo do objetivo da paridade para Usiminas, definida para o mercado interno, nós entendemos ou prevemos uma estabilidade de preço ao longo do quarto trimestre, né? Entendendo também a sazonalidade típica que vamos afrontar no quarto trimestre do ano. Obrigado, Miguel. A nossa próxima pergunta vai para o Carlos Rezônico. Ela vem do Leonardo Correia, do BTG, e do Carlos de Alba, do Morgan Stanley. Então, eles perguntam qual o break-even de minério de ferro entregue na China atualmente e qual a expectativa, né, em relação a custos de frete para a Musa agora no quarto trimestre. Bom dia, Leo. Bom dia, Carlos. Obrigado pelas perguntas. Em relação aos preços break-even, a companhia decidiu há muito tempo não publicar esse indicativo por se tratar de informação sensível para o mercado. Mas tem que considerar o seguinte, a foto dos break-even muda dia a dia, porque esse break-even não depende só do preço da China, mas também de outras variáveis, como os descontos que o mercado aplica para o tipo de minério que a gente está vendendo. Como exemplo, nas últimas 2 semanas, o desconto para um Sinterfield Mill Grade, como esse que a gente está vendendo, passaram de um patamar de $15 para um patamar de 11, 10 dólares. Então, os preços caem, os descontos são reduzidos, os fretes caem, fretes que estavam mês atrás, aproximadamente, em patamares acima de $45, hoje estão na casa dos 28, 29 dólares. Então, esse valor muda diariamente. Os custos portuários estão atrelados justamente aos preços do mercado, mas também aos fretes. Tem um delay de aproximadamente 2 meses para ajustar o preço nos contratuais. Então, esse valor de break-even muda dia a dia e significativamente em função dos acontecimentos do mercado. E em linha com isso, qual a nossa expectativa para os fretes?
varias circunstancias llevaron esos precios a esos valores. Yo diría que a coincidencia de factores, aumento de bunker, acúmulo de navíos en China, rotas más longas en relación a distribución en el mundo del carbón y varias otras. Mas el mercado tende siempre hacia ajustar en función de las mudanzas de todas las variables. Y a nuestra expectativa, acompañando las expectativas que tiene hoy el mercado, es que el precio tende a caer, tiene que continuar a queda en los próximos meses. A velocidad va a depender también de la velocidad de reacción del mercado. Y como falei antes, la resolución de esos problemas que llevaron a ese patamar de precios. Mas, nuevamente, a nuestra expectativa es que continúe a queda de fretes para los próximos meses. Obrigado. Obrigado, Carlos. Bom, a nossa próxima pergunta tem a ver com alocação de capital, Alberto. O Caio Greiner, do BTG, e um investidor que não se identificou, o Caio pergunta inicialmente, né, alguma novidade sobre a estratégia de alocação de capital? Atingimos nesse trimestre 1,2 bilhão de caixa líquido. A companhia deve acelerar o pagamento de dividendos ou pretende acelerar algum projeto de expansão ou até o revamp da Musa? E o investidor quer saber realmente se a gente prevê uma remuneração em termos de dividendo mais agressivo. As perguntas são complementares. Por favor, Alberto. Obrigado, Caio. Obrigado, investidor. Em relação à questão de alocação de capital, não tem alteração na nossa política, né? Então, como a gente já vem informando ao mercado, né? A prioridade primeiro, sempre em relação ao financiamento, né, dos projetos de CAPEX, né? A segunda é considerações em relação a endividamento, e essas são as duas prioridades, né? Em relação à remuneração ao acionista, nós já fizemos agora, né, no início do mês de outubro, né, um pagamento aí, antecipado em relação ao resultado observado no primeiro semestre deste ano, né, coisa que a gente não fazia já há algum tempo, né, mas esse ano acho que foi, devido aos bons resultados e aí a toda essa questão, foi possível, né, nós adiantarmos um pouco a questão do pagamento de dividendos, né, fazer uma antecipação, mas em termos de payout ou qualquer outra política, por hora não temos novidades, né, permanecemos no que vem sendo praticado, né, até agora pela companhia. Então, acho que não temos nada a acrescentar nesse assunto por enquanto. Obrigado. Bom, a nossa próxima pergunta vem de Alan Pereira e Lincoln Nui, é um estrangeiro. Eles perguntam se gostaria de saber como vocês estão vendo o mercado para Usiminas com a redução da produção de aço na China. O que deve acontecer com o preço de aço globalmente? Então, sua visão, Miguel. E o Lincoln Inui, ele pergunta sobre o impacto desses movimentos da China no mercado global. Miguel, obrigado, Leo. Obrigado, Alan y Lincoln. Obviamente estos movimientos de reducción de precios en China traen importantes oportunidades para Usiminas. Y a gente poderia clasificar en dos principalmente. O primeiro é 80% das importações de aço plano no Brasil vem de origem chinesa. Então, a gente tem uma oportunidade de substituição dessas importações devido à nossa capacidade de produção de aço plano, produção adicional que a gente ainda não está utilizando hoje en nuestras principales líneas de producción, tanto en Cubatão quanto en Ipatinga. Por otro lado, obviamente esa reducción na producción chinesa tira un poco a presión dos mercados internacionales en relación a oferta y trae oportunidades de mayores y mejores exportaciones desde Usiminas para un mercado, tanto de América Latina cuanto de Europa e incluso de África. Entonces, esos son dos impactos muy importantes que a gente podría considerar que teria para Usiminas a continuidade na redução de produção de aço na China, né? Ok, a segunda pergunta, o que deve acontecer com o preço de aço globalmente? Obviamente,
a gente, para entender um pouco o que pode acontecer com o preço de aço, a gente tem que olhar o lado da oferta e o lado da demanda, né? O lado da oferta, como vocês estão observando, existe uma redução forte de produção na China. Os dados de setembro apresentam uma queda de produção, uma redução de produção superior a 20%. Por outro lado, China anunciando que essas restrições de produção irá se manter incluso até o primeiro trimestre do ano que vem. Então, essa expectativa de redução contínua na produção chinesa, incluso até o primeiro trimestre do ano 2022, gera uma pressão para o lado da oferta, mantendo um nível de preços altos. Pelo lado da demanda, o último relatório de World Steel fala de um crescimento no consumo aparente de aço global em torno de 4,5% neste ano 2021. Mas o importante desse 4,5% é que o mundo, excluyendo China, está crescendo a 2 dígitos o consumo global. Ou seja, está crescendo acima de 10% o consumo aparente de aço a nível global, excluyendo a China. China esperando um crescimento de consumo ou uma estabilidade no consumo de 2021 igual a 2020. Então, esse crescimento superior a 10% no consumo aparente de aço, obviamente também puxa pelo lado positivo a demanda de aço. Com uma demanda forte e uma oferta um pouco estável ou tendendo a reduzir pela redução de produção na China, é de esperar que os preços internacionais se mantenham em níveis de preços altos, como estamos observando hoje. Obrigado, Miguel. Nós temos duas perguntas que são complementares, aparentemente da mesma pessoa que não se identificou aqui. Pede para dar um pouco mais de cor em relação ao volume de vendas do 3Q e a parada de manutenção comentada, que aumentou estoques. Só para confirmar, parte da queda do volume do terceiro trimestre se deveu a isso? E ele completa também ele quer saber um pouco sobre essa demanda, né, esse volume de aço no mercado doméstico, essa queda que houve, e se foi algo disseminado entre todos os segmentos ou mais concentrado em algum automotivo, linha branca, indústria. Por favor, Miguel. Obrigado, Leo. Obrigado, investidor, né? Quando a gente analisa as vendas de Usiminas do terceiro trimestre, a gente classifica em 3 grandes segmentos: auto, distribuição e indústria. No sector automotivo, já falamos um pouco dessa restrições na produção de auto pela falta de componentes, especialmente semicondutores. A redução de produção do terceiro trimestre contra o segundo trimestre de produção de autos no Brasil foi em torno de 10%. Então, obviamente, essa queda nesse sector que é tão relevante para Usiminas impactou a queda de volumen neste terceiro trimestre. Quando a gente olha o sector da distribuição, e tomando o último relatório do INDA, do terceiro trimestre, a gente observa que nas compras dos distribuidores que fazem parte do INDA, houve uma queda nas compras em torno de 16% quando compara o terceiro trimestre versus o segundo trimestre. Obviamente, isso representa um pouco a queda nas compras da distribuição para a siderurgia. E indo para o sector da indústria, como falamos anteriormente, ainda temos sectores industriais que continuam com uma demanda bem aquecida, como o sector de maquinaria e equipamento, o sector relacionado ao agronegócio, o sector de eletroeletrônico, implemento rodoviário, mas a gente já não tem um impacto que tive na demanda, a recomposição dos estoques que aconteceu até final do segundo trimestre deste ano. Então, podemos falar que sim, houve uma distribuição normal dessa queda ao longo dos sectores que a Usiminas atende no mercado interno. Obrigado, Miguel. Nossa última pergunta vem do Rodolfo De Angelis, do JP Morgan. Ele pede para comentar sobre o tema de descarbonização. O que a empresa tem feito sobre o tema e se há alguma iniciativa já sendo considerada como potencial mudança no mix de matérias-primas. Sérgio, por favor. Obrigado, Rodolfo. Esse, como eu comentei inicialmente, né, o tema da descarbonização, das mudanças climáticas, é um tema de relevância mundial e um tema estratégico para a Usiminas, tá? Nós, esse ano, estamos trabalhando com mais intensidade no planejamento estratégico de longo prazo, que é a visão 2030. Nessa visão 2030, temos tido intensas discussões internas focadas
no avanço da companhia, considerando fortemente as questões da descarbonização. O impacto tecnológico que vai advir no futuro com relação à produção de aço, nessa década, nós vamos ter um investimento e um desenvolvimento muito grande de alternativas de processo. Agora, nós não estamos vendo nenhuma alternativa tecnológica de grande impacto ser implantada ainda nesta década. Essa implantação a nível operacional e viável economicamente deverá ocorrer na década de 30 deste século. Mas nós estamos discutindo, estamos acompanhando, estamos atentos aos desdobramentos tecnológicos e à evolução que vem a ter a produção de aço no futuro, que, na nossa visão, vai ocorrer com mais intensidade na década de 30. Nós tivemos na história da indústria do aço momentos de ruptura que foram importantes. Os dois grandes momentos de ruptura ocorreram no século passado, que foi o processo de produção de aço LD, na década de 50 e na década de 60, o engotamento contínuo. De lá para cá, em termos tecnológicos, nós tivemos melhorias contínuas e permanentes. E agora o grande desafio da descarbonização, que vai trazer certamente ruptura no processo de produção de aço. Então, primeiro, Rodolfo, nós estamos discutindo intensamente o tema. Segundo, o que nós temos feito nesse campo da descarbonização? Esse ano nós fizemos a reavaliação do inventário de emissão de gases de efeito estufa da Usiminas. Nós concluímos esse ano, esse é um importante referencial. O resultado nos coloca numa posição positiva em relação à média da indústria do aço mundial. O próprio Brasil, em termos de emissão de gases de efeito estufa, está numa posição privilegiada a nível internacional. A indústria do aço no Brasil ela tem um grau de emissão de gases de efeito estufa menor do que a média mundial em outros países mundiais. Então, a siderurgia brasileira está numa posição positiva, mas trabalhando fortemente. O que nós vamos atuar nessa década é muito mais na busca de ganhos incrementais. Os ganhos maiores na década de 30. Então, nós estamos trabalhando fortemente em termos de eficiência energética, em melhoria das nossas operações em termos de emissão de gás de efeito estufa, e vamos continuar fazendo nos próximos 10 anos. E o grande impacto, como eu comentei, tecnológico, virá a partir dos anos 30. Obrigado, Sérgio. Terminamos aqui a sessão de perguntas e respostas. Eu passo a palavra para o Sérgio fazer suas considerações finais. Gente, olha, em primeiro lugar, muito obrigado pela presença de cada um de vocês na nossa live de resultados do terceiro trimestre. É sempre uma oportunidade importante para nós da Usiminas, para nós da diretoria da empresa, ter esse contato e ter esse diálogo com vocês. Os temas que nós discutimos aqui hoje, como sempre ocorre trimestralmente, são extremamente importantes, são relevantes. Essa última questão nos permitiu fazer uma reflexão sobre o futuro, que é um futuro desafiante para a indústria do aço, e a Usiminas está plenamente engajada na busca da neutralidade em carbono, na construção de um meio ambiente cada vez mais agradável e adequado para cada ser humano. E nós seguimos também com o compromisso que nós sempre temos com o mercado, com vocês, com os nossos clientes, acionistas, investidores e stakeholders, no sentido da equipe Usiminas, cada vez e de forma permanente, trabalhar no sentido de melhorar os resultados da empresa. Nós temos avançado significativamente nos últimos 6 anos. Esse ano foi um ano de resultados muito importante e de recordes, Um ano que, com o resultado do terceiro trimestre, se consolida como o melhor do século XXI, e os desafios que nós vamos enfrentar nos próximos anos, no campo do crescimento econômico no Brasil, no campo da busca cada vez mais de produtos que sejam adequados e que tragam a neutralidade de carbono a longo prazo para toda a comunidade mundial,
Nós estamos engajados nesse processo, temos um centro de pesquisa que é o maior na indústria de aços planos da América Latina, que, como eu comentei no início, completou 50 anos. Então, nós estamos comprometidos com todos os desafios que vêm para a indústria do aço, no bojo da sua importância econômica, né? E o compromisso da equipe Usiminas de trabalhar cada vez melhor na construção do presente e do futuro da empresa. Gente, muito obrigado, foi um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Um grande abraço. Bom, em caso de dúvidas, a equipe de RI está à disposição para atendê-los.